Reflexão do dia 15 de agosto de 2025, 19ª semana do Tempo Comum, sexta-feira, cor litúrgica verde. Quero acolher você nesse dia, que Deus nos abençoe nessa sexta-feira e também te pedir, para que você dê o seu joinha lá no nosso canal do YouTube, faça algum comentário, nos ajude para que esta pregação e esse ensino alcance mais corações. Santo do dia, Assunção de Nossa Senhora, dogma de fé. A solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria é celebrado no dia 15 de agosto, desde o século V, com o significado de nascimento para o céu, ou, segundo a tradição bizantina, da dormição de Maria. Em Roma, esta festa era celebrada desde o meado do século VII, mas foi preciso esperar até o 1º de novembro de 1950, quando Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria, elevada ao céu em corpo e alma. Santíssima Mãe, teu amor nos alcança e nos consola. Teu dogma aponta a verdade da ressurreição e a importância do corpo, assim como demonstrou o teu Filho. Ajudai-nos a crescer na fé e nos tornarmos convictos deste fato proclamados. Amém. Então, estamos diante da Assunção de Nossa Senhora. É um dogma, uma verdade de fé. A dormição de Maria. Maria elevada ao céu em corpo e alma. Ah, mas tem uma basílica em Jerusalém que foi feita em cima do túmulo de Maria, mas o túmulo está vazio, né? Então, na igreja ainda não localizaram nenhum corpo de Maria. Então, também dizem que Maria, o corpo de Maria foi achado no Vale de Cedron, né? Também é uma outra confusão, mas ninguém comprovou, o Vaticano não comprovou que seria o corpo de Maria. Então, lá onde tem a igreja, que é da Assunção de Maria, que é o corpo de Maria, o túmulo está vazio, porque não se acha. Então, Maria foi levada de corpo e alma, diferente de Jesus. Jesus ressuscitou. E o corpo ressuscitado, glorioso e misterioso de Jesus atravessava a parede, ele se manifestava aos apóstolos e tudo mais. Então, bem diferente de Maria. Maria, então, é elevada ao céu. Agora, de que forma esse corpo chega ao céu? De que forma que hoje Maria está no céu diante de Jesus e de Deus, nós não sabemos, né? Então, isso é um mistério. Mas nos resta, então, pela fé, assumirmos a Assunção de Nossa Senhora. É um dogma, é uma verdade que nos revela a necessidade de mantermos o nosso corpo santo para um dia também sermos ressuscitados. Que todos nós ressuscitaremos em corpo, né? Nós falamos isso no nosso credo. Cremos na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos então à nossa leitura de hoje. Na primeira leitura, em Josué 24, Josué faz uma síntese do que foi a história de salvação do povo judeu. Então, ele vai relatando desde Abraão. Agora, é necessário ouvir essa primeira leitura atento, porque este povo escolhido é cheio de desobediência. Então, mete os pés pelas mãos, contraria a ordem de Deus, mas mesmo assim, o Senhor vem corrigindo, vem trazendo o povo para a salvação até os dias de hoje. No Salmo 135, eterna é sua misericórdia, a paciência de Deus é muito grande conosco. E finalmente no Evangelho, em Mateus capítulo 19, de 3 a 12, onde Cristo coloca que o matrimônio, a união entre homem e mulher, simboliza a relação de Deus com a sua igreja. Por isso, então,
é inviolável. Então, vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram a deuses estranhos. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia, e o conduzi através de toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe Isaque, e a este dei Jacó e Esaú, e a Esaú que deles dei em propriedade o monte Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram para o Egito. Em seguida, enviei Moisés e Arão, e castiguei o Egito, com prodígios que realizei em seu meio, e depois disso vos tirei de lá. Fiz, portanto, que vossos pais saíssem do Egito, e assim chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até ao mar Vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e ele colocou trevas entre vós e os egípcios. Depois trouxe sobre este mar, que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto muito tempo. Eu vos introduzi na terra dos amorreus, que habitavam no outro lado do rio Jordão. E quando guerrearam contra vós, eu os entreguei em vossas mãos, e assim ocupastes a sua terra e os exterminastes. Levando-se então Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, e combateu contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não o quis ouvir. Ao contrário, abençoei-vos por sua boca, e vos livrei de suas mãos. A seguir, atravessastes o Jordão, e chegastes a Jericó, mas combateram contra vós os habitantes dessa cidade, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hetitas, os gergeseus, e os heveus, e os jebuseus. Eu, porém, entreguei-os em vossas mãos. Enviei à vossa frente vespões, que os expulsaram da vossa presença, os 2 reis dos amorreus. E isto não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei uma terra, que não lavrastes, cidades que não edificastes e nela habitais, vinhas e olivais que não plantastes, e comeis de seus frutos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 135. Eterna é a sua misericórdia. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é o seu amor. Demos graças ao Senhor dos senhores, porque eterno é o seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Ele guiou pelo deserto o seu povo, porque eterno é o seu amor. E feriu por causa dele grandes reis, porque eterno é o seu amor. Reis poderosos fez morrer por causa dele, porque eterno é o seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Repartiu a terra deles como herança, porque eterno é o seu amor. Como herança a Israel, seu servidor, porque eterno é o seu amor. Eterna é a sua misericórdia. De nossos inimigos libertou-nos, porque eterno é o seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher?
e disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se? Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com esta resposta de Jesus, no versículo 11, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido, nós entendemos a vocação sacerdotal. Porque, com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, ou com uma impotência, ou com um problema qualquer genital. Outros, porque os homens assim o fizeram. Os eunucos, por exemplo, que têm a sua genitália subtraída. Outros ainda se fizeram incapazes pelo Evangelho, por causa do reino de Deus. Uma vocação, né, onde para ser sacerdote, a pessoa tem que abrir mão desta condição. Então, se faz incapaz pelo Evangelho, pelo reino de Deus. Então, nós, diante de um sacerdote, de um padre, nós temos que glorificar a Deus e ter por ele todo o nosso respeito, né? Porque são pessoas que se doaram inteiramente a Deus, né? A vocação deles é diferente da nossa, que nós somos leigos. É uma vocação completa, uma entrega completa. Eles se fazem assim incapazes pelo Evangelho e por Cristo e pelo reino de Deus. Quem puder entender isso, que entenda. Então, todas as vezes que nós olharmos agora para um padre, para um bispo, para o nosso Santo Padre, nós temos que entender que são pessoas especiais, convocadas por Deus e deram seu sim total a Deus, total, de corpo, de alma, de total dedicação à construção do reino de Deus. Então, esta resposta complementa aquilo que alguns fariseus perguntaram a Jesus. Da mesma forma, então, um homem ou uma mulher, quando se unem em matrimônio, é Cristo que os une. Há uma união de carne, há uma união de espírito. Então, não é só mais duas carnes, é uma carne só. E, da mesma forma, não deve se separar o homem da sua mulher e a mulher do seu homem, porque ambos cometerão adultério, a não ser em casos ilegítimos. Então, a igreja também reconhece esses casos ilegítimos, quando acontece uma união sobre alguma mentira, sobre alguma ameaça, eh, alguma irregularidade, né, que no direito canônico tem pelo menos 18 itens, 18 situações onde esse matrimônio é ilegítimo, pode dar a nulidade. Não é anular o casamento, que não existe a anulação. Mas o casamento nunca existiu, nunca existiu. Ele não é válido. Então, existem certas condições dentro do direito canônico onde cerca a legalidade do matrimônio. Então, se ele não acontece dentro dessas condições, o casamento pode ser nulo. Mas que o homem entenda, que a mulher entenda que é para sempre essa união.
cheio de percalços, cheio de confusão, intriga, de cabeça dura de um lado, cabeça dura de um outro, ninguém aqui é perfeito, né? Então, a imperfeição dos dois traz sérios problemas durante a caminhada, mas também a, quando o casal consegue chegar até o final das suas vidas juntos, é uma grande vitória para a família. É um grande exemplo de amor a Cristo, é um grande exemplo de construção do reino de Deus. Visto isso, na primeira leitura, nós temos aqui um relato de Josué que também fala de uma noiva, de uma esposa que toda hora cai e tropeça, que é o povo de Deus. Olha a relação do povo de Deus com seu Deus, né? Josué, primeiro, reúne esse povo em Siquém. Esse fato geográfico de ser em Siquém já é uma profecia, porque lá em Siquém também acontece uma abominação com Abimeleque, que mata seus irmãos todinho para tomar conta do povo com a ajuda de Israel, com a ajuda do povo de Siquém. Eles fizeram um pacto demoníaco, esse povo, eh, com Abimeleque, e ele acabou matando todos os seus irmãos, né, no tempo dos reis, que são descendentes de Gedeão, e, e pactua com ele um governo satânico. E Abimeleque, na sua loucura, bota fogo numa torre onde o povo de Siquém estava escondido da revolta do seu apoiador, né? E ele bota fogo na maioria das pessoas. É, talvez daí tenha a expressão, né? Ah, você se queimou, você está se queimando comigo. Ou seja, fazendo acordos que não vão nos levar a literalmente a passar pelo fogo. Em Siquém, então, Josué fala para aquele povo, lembrando da desobediência, dos problemas de desobediência de Abraão, dos descendentes de Abraão, como que Jacó pega sua família e vai para o Egito, se a terra é prometida, é a terra de Jerusalém, como é que abandona, sim, o plano de Deus, né? Olha que Abraão se desloca, se abre mão de toda a sua herança para ir para a terra prometida, obedecendo a Deus, e o seu descendente volta para o Egito. É loucura. Mas Deus respeita, Deus tem paciência, Deus tem misericórdia. Esperou 430 anos para tirar esse povo de lá. Depois traz de volta para Jerusalém. Agora a terra, Israel, está toda dominada por povos estranhos. É o próprio Deus que vai fazendo com que Israel tenha êxito e conquiste novamente a terra do Senhor. Agora, desobediência por cima de desobediência. É isso que Josué está falando, né? Olha como é que ele termina. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidade que não edificastes, e nelas habitais, vinhas e olivais que não plantastes, e comedes seus frutos. É o próprio Deus que vai corrigindo e traçando um novo destino para essa esposa indisciplinada, que é o povo de Deus. E assim é no nosso tempo de hoje. A igreja é uma esposa indisciplinada. Por isso que o desafio evangélico, maridos, amai a vossas esposas como Jesus ama a igreja. Então essa comparação também é complicado. A mulher tem que ser suporte do homem e o homem tem que amar a mulher como Cristo amou sua igreja. E nós estamos agora no livro de Josué falando exatamente dessa relação de esposa com o seu amado, com Deus, e desta dificuldade que o próprio povo de Deus coloca nessa relação. Mas o Salmo 135 fala para nós: eterna é sua misericórdia. Aí o texto do Salmo vai falando das indisciplinas desta esposa, vai falando das indisciplinas deste povo e vai completando, porque eterno é o seu amor, por graça do seu santo nome, é o Senhor que vai corrigindo o nosso caminhar, né? Ele guiou pelo deserto o seu povo, porque eterno é o seu amor, e feriu, é, é, e feriu por causa dele grandes reis.
quantos e quantas perseguições passou no deserto e o próprio Deus foi ali dando a vitória a seu povo. Então, eterna é a sua misericórdia. Então, queremos, diante da palavra de hoje e diante da realidade da assunção de Nossa Senhora nesse dogma de fé, que ali sim nós temos um exemplo de esposa de fidelidade, um exemplo que nos traz a necessidade de cumprir verdadeiramente a vontade do Pai. Então, esse exemplo de Maria possa nos trazer também para a nossa casa, o nosso matrimônio, a relação ideal desejada por Deus. José e Maria, a família de Nazaré, né, como exemplo de comportamento familiar diante de Deus. Nesta semana da família, onde a igreja reunida do Brasil pede que nós reflitamos sobre a importância da família. A família, então, sendo esta luz, a alegria, este júbilo, o ano jubilar, este júbilo diante de Deus, que no exemplo de Maria e na sua assunção e de santidade que eleva seu corpo e alma ao céu, podemos copiar esse exemplo de esposa para que possamos levar a nossa família até os últimos dias que o Senhor nos confiou. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim, Se Não Evangelizar. E dentro desse projeto nós temos a Reflexão do Dia, que é um programa com a finalidade de revelar para nós o que está escondido, a mensagem que vem da liturgia da palavra, refletindo a primeira leitura, o salmo, o evangelho, o santo do dia e compreendendo assim o que Deus passa para nós. E hoje a igreja vem nos pedir através da liturgia da palavra para sermos menos desobedientes, mais atentos à vontade de Deus, assim como Maria cumpriu a vontade do Senhor. Assunta foi ao céu, que nós também sejamos atentos para que um dia possamos também, como Maria, alcançar a nossa salvação. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.